Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro sempre às 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para conversar sobre o Botafogo. Vamos conversar aqui sobre as datas, horários e transmissão dos jogos do Botafogo na fase de grupos da Libertadores, tá bom? Já temos os horários, já temos as datas e aonde será transmitido aí os jogos do Botafogo nesta fase de grupo da Libertadores. Eu vou trazer com detalhes para vocês aqui neste conteúdo de agora. Eu vou conversar com vocês também sobre a Taça Rio, as finais ali contra o Boa Vista. Foram alteradas ali as datas e isso é bom para o Botafogo, vai ajudar a gente na Libertadores. Quero conversar com vocês também algumas informações que eu apurei sobre o Marlon Freitas. A gente tem que prestar atenção no Marlon Freitas porque o Vasco não desistiu e não vai desistir do Marlon Freitas. E se colocar dinheiro, talvez o Botafogo possa até abrir negociações, mesmo John Textor negando. A gente vai conversar sobre isso. Vou trazer algumas informações para vocês em relação ao Marlon Freitas. E para fechar, Carvalhal no Botafogo. Até ontem a gente tentava informações sobre isso, o Botafogo negava, mas parece que o técnico português, o Carvalhal, realmente está ganhando força dentro dos bastidores do Botafogo e quem sabe não possa estar chegando no Botafogo para ser o novo técnico. Mas antes peço para vocês aquela moral, deixa eu agradecer também. Ontem tivemos live aqui, mas você que não acompanhou a live, daqui a pouco tá nos cards, ou no final desse vídeo tá aqui nos relacionados, mas você que não acompanhou, agradeço aqui novamente. Passamos da marca dos 36 mil inscritos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser vir membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Vamos começar aqui falando sobre Libertadores, fase de grupos, né? LDU, Júnior Barranquilla e Universitário do Peru. Esse é o grupo do Botafogo, né? E temos aqui horários, datas e transmissão em relação aos jogos no Botafogo na fase de grupo, tá? A Conmebol, ela divulgou a tabela da fase de grupos da Libertadores. O Botafogo estreia no dia 3 de abril, numa quarta-feira, 7 horas da noite, contra o Júnior Barranquilla no estádio Newton Santos. Transmissão da ESPN e do Star Plus, tá bom? E o segundo jogo, o Botafogo sai para encarar a equipe da LDU, jogo fora de casa, na altitude, no dia 11 de abril, numa quinta-feira, 7 horas da noite também, com transmissão da ESPN e Star Plus. O terceiro jogo do Botafogo na fase de grupos vai ser contra o Universitário do Peru, no estádio Newton Santos, no dia 24 de abril, numa quarta-feira, 7 horas da noite também, tá? Transmissão ali da ESPN e do Star Plus. Vamos aqui aos jogos de volta. Os jogos de volta, o Botafogo vai receber a LDU no dia 8 de maio, numa quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. Aí o Botafogo vai ter o primeiro jogo transmitido pela Globo. Primeiro e o único transmitido pela Globo na fase de grupos. Então, o único jogo que a gente vai ter transmitido pela Globo na fase de grupos vai ser contra a LDU no dia 8 de maio, numa quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. No dia 16 de maio, o Botafogo sai para encarar a equipe do Universitário, jogo fora de casa, numa quinta-feira, 11 horas da noite, Paramount, a transmissão. E o Botafogo fecha a fase de grupos no dia 28 de maio, 7 horas da noite, numa terça-feira, contra a equipe do Júnior Barranquilla na Colômbia. Transmissão da ESPN e do Star Plus.
Já falando nisso, pegando o gancho, vamos falar da Taça Rio, porque a gente tem a Taça Rio, né? Tem as finais para fazer. A gente tem que ser campeão para garantir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Jogo contra a equipe do Boa Vista. E as finais vão acontecer. A primeira, no dia 27 de março, quarta-feira que vem. O mando é do Boa Vista, o primeiro jogo. O mando é do Boa Vista. E o jogo de volta acontece no próximo final de semana, sem ser esse o outro, entre os dias 30 ou 31 de março, tá bom? No estádio Newton Santos, o jogo da volta. Isso aqui vai ser bom porque essas finais da Taça Rio, elas estão sendo antecipadas por conta da Libertadores. Agora o Botafogo vai ter uma semana para treinar entre os jogos ali do Júnior Barranquilla e LDU. Porque o Botafogo teria jogo da Taça Rio nesse meio, só que, antecipando essas datas aqui, o Botafogo agora vai ter uma semana para treinar, para trabalhar. O novo técnico está chegando, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E isso é importante, então, entre os jogos ali do Júnior Barranquilla e a LDU, a gente vai ter uma semana para trabalhar. E eu quero conversar com vocês agora sobre o volante Marlon Freitas, porque a informação do Pedrosa, do SBT, Lucas Pedrosa, né, do SBT, o Marlon Freitas, cara, ele é alvo principal do Vasco para essa temporada. O Vasco tá buscando um volante e o Marlon Freitas é aquele cara que é o alvo do Vasco. Eles não desistiram ainda do Marlon Freitas, levaram esse nome para a 777 aprovar. E a 777 aprovando, eles vão fazer uma proposta ao Botafogo. Olha, deixa eu dar a minha opinião, que eu quero trazer algumas informações para vocês, para a gente entender. Por quê? O Marlon Freitas, ele voltou a jogar bem, tá jogando bem com a camisa do Botafogo. Só que as informações que eu tive é o seguinte: o Vasco estava tentando um empréstimo. Emprestar, o Botafogo não vai emprestar. Até porque não tem sentido você pegar o Marlon Freitas e emprestar para o Vasco. Então o John Textor está negando, o John Textor está dizendo que não libera ele para o Vasco, que ele conta com o Marlon Freitas para essa temporada, mas as informações que eu tive foram o seguinte: se o Vasco colocar dinheiro nesse negócio, o Botafogo está disposto a ouvir e o Botafogo está disposto a abrir negociações. Agora, não é qualquer dinheiro também. O Vasco vai ter que desembolsar um bom dinheiro ali. Por exemplo, 15 milhões. Se o Vasco chegar para o Botafogo e falar, estamos dispostos a pagar 15 milhões de reais no Marlon Freitas, o Botafogo vai abrir negociações e o Botafogo vai ouvir. Por quê? O Marlon Freitas, apesar de estar voltando a jogar bem, eu não liberaria, eu não venderia, mas eu estou falando em cima das informações que eu tive. O Marlon Freitas no meio do ano, talvez ele perca espaço no Botafogo. Porque para a função de primeiro volante, a gente vai ter Danilo Barbosa, a gente vai ter o Alan chegando, a gente tem o Gregory. Então, o Marlon Freitas, provavelmente, talvez, ele perca espaço nesse time do Botafogo. E para mim, mesmo o Marlon Freitas voltando a jogar bem, ele não é titular hoje. Para mim, o meio-campo titular do Botafogo hoje é Danilo Barbosa, Gregory e Eduardo. Hoje, para mim, o Marlon Freitas não é titular. Agora, imagina quando tiver Danilo Barbosa, Gregory, Alan, aí que ele vai perder mais espaço ainda, na minha opinião. Então, o Botafogo que trouxe o Marlon Freitas de graça, lembrando que o Marlon Freitas, ele chega de graça ao Botafogo, se o Vasco fizer uma boa proposta financeiramente. Claro, o jogador também quiser ir, o Botafogo vai abrir negociações e talvez o Marlon Freitas possa sair do Botafogo, tá bom? Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, pra fechar, conversar com vocês sobre o técnico português Carvalhal. Será que tá chegando no Botafogo? Fica aí e já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo lá naqueles grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra finalizar, uma informação do Anderson Mota e do Wellington Arruda, né? O Wellington Arruda também trouxe essa informação. Ontem na live aqui, cara, muitas pessoas perguntaram: o Carvalhal... Cara, dentro do Botafogo, eles estão tentando ali manter um sigilo para não vazar, para nada dar errado
mas parece que o nome do Carvalhal começa a ganhar força nos bastidores do Botafogo, já que ele está livre no mercado. Então o Carvalhal, técnico português, pode estar chegando no Botafogo. Olha, eu vou dar minha opinião. Como eu disse, dentro do Botafogo, então ontem ali na live a galera me perguntava, tem alguma coisa de Carvalhal? Eu falava, não sei. Porque dentro do Botafogo não estão querendo que nada vaze para não atrapalhar, enfim. Agora, deixa eu falar um pouco, porque se realmente o técnico do Botafogo for o Carvalhal, eu acho ali uma boa opção. É um técnico português, está livre no mercado, só que o Carvalhal, eu já fiz um vídeo aqui que eu falei um pouco sobre ele. Ele é um técnico que eu gosto a princípio dele, porque ele vai se adaptando de acordo com o que ele tem nas mãos. Se ele precisar jogar reativo, ele joga reativo. Ele fecha o time, joga ali na retranca. E se ele precisar jogar ofensivo, atacando o adversário, ele também sabe fazer. Então ele é aquele técnico que ele sabe fazer tanto, né, fechar ali o time, jogar na retranca, como ele também sabe atacar. Ele vai ali se adaptando com as peças, com os jogadores, com as peças que ele tem na mão. Então o técnico que me chama a atenção por isso. Agora, se a gente pegar o histórico do Carvalhal, são muitos clubes ali pequenos, e nos clubes que ele poderia ter uma projeção maior, ele não durou muito. Por exemplo, o último time dele agora, o Olympiacos da Grécia, que poderia dar uma boa projeção para ele não durou muito. Ele é aquele técnico que ele não para muito nos clubes. Ou ele é demitido ou ele pede para sair. Ele não parece ser aquele cara fácil de lidar. Então a gente vai ter que prestar atenção nisso, a torcida do Botafogo. Quando as coisas estão dando errado, a gente sabe como é que a gente a gente vai, a gente xinga. O Castro, a gente passou isso com o Castro. O Carvalhal é um pouco estressado também. Vai aguentar as vaias ou vai fazer igual o Castro, ficar reclamando da torcida? E outra, o técnico que for chegar no Botafogo, se for o Carvalhal mesmo, a gente vai ter que torcer muito para dar certo, porque o Textor, ele não vai mudar o técnico. Primeiro que ele se arrependeu com o Bruno Lage. A situação do Bruno Lage, o Textor não vai mais ficar demitindo o técnico se jogadores pedirem, se a torcida pedir, ele não vai demitir. E a multa rescisória também vai ser muito alta para a gente não perder o Carvalhal da maneira que a gente perdeu o Castro. Então o Textor também aprendeu com a saída do Castro, vai botar a multa lá em cima. Então não vai ter como a gente mandar embora também, porque se a gente mandar embora vai ter que pagar uma multa muito alta. Então, o técnico que for chegar, a gente tem que entender que ele não será demitido do Botafogo, seja na boa fase ou seja na fase ruim. Então, a gente vai ter que torcer muito para dar certo. O Carvalhal, na sua história, ele não tem muitos títulos, ele treinou muitos clubes pequenos e os clubes ali que poderiam dar uma projeção maior a ele, ou ele foi demitido, ou ele pediu para sair. Ele não costuma ficar muito tempo nos clubes, tá bom? Então, vamos aguardar para ver quem será o novo técnico do Botafogo. Parece que o Carvalhal pode estar chegando. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tudo que for saindo, aí a gente traz aqui 5 horas da tarde, muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quarta-feira. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.